Salve Tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje estamos aqui para mais um pré-jogo coante. São Paulo e Vasco da Gama jogam amanhã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 6h30 da tarde no Morumbi. E estamos recebendo aqui hoje o Lineker, torcedor aí do Vasco, que vai colar com a gente aqui para mais uma troca de ideia aqui. Primeira mensagem que eu queria deixar aqui, aí, Lineker, só para compartilhar com todo mundo e para o torcedor vascaíno que está chegando com a gente, o pré-jogo coante tem a hashtag aí Paz no Futebol, que ela sempre traz aqui, né, o recado para todo mundo, para que, cara, que a gente troque ideia de futebol aqui, na mais boa paz do mundo, porque principalmente o torcedor de São Paulo que está chegando aqui, eu não ia ter condições nenhuma de falar do Vasco como você vai falar. Então, o primeiro recado aqui é deixar isso. O futebol só existe por conta de todos os times, então receber vocês aí é um prazerzaço. Então, o torcedor vascaíno que está chegando aqui também, deixar esse recado aí para todo mundo. Também deixar um recado aqui que o pré-jogo coante é um oferecimento do Grupo São Judas, que está aí anunciando com a gente. Destaque nos seus negócios, o telefone está aparecendo aí na tela para vocês, 2020-0240, 2020-0240. Bom, Lineker, muito boa noite aí, obrigado, cara, por você ter topado aí estar com a gente, é um prazerzaço receber você. Fica à vontade aí para você se apresentar aí, falar um pouquinho sobre os seus perfis também, e já vou te deixar uma pergunta aí para você trazer para a gente aqui, uma atualização sobre o Vasco da Gama aí na temporada 2023. Deu uma olhadinha aqui, mas queria ouvir primeiro de você para depois a gente falar um pouquinho. Muito obrigado aí. Fala, Dal. Foi um prazer estar aqui na sua live. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Galera, que puder interagir no chat também é muito importante para a gente estar trocando essa ideia. E, claro, é sempre um prazer estar conversando com outros torcedores, como você. Eu também não estou entendendo muito sobre o São Paulo, né? Algumas coisas a gente vai captando antes da partida e tal, só que a gente não tem essa interação perfeita, a gente não tem todo o conteúdo que vocês têm com excelência. Mas é interessante estar também entendendo a fase do adversário. A última vez que eu vi algo sobre o São Paulo, o Dorival tem 4 empates e 4 vitórias sem nenhuma derrota. Já é uma situação que preocupa, já que o Vasco não tem o mesmo aproveitamento, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Mas dando um resumão nas minhas redes aí, quem quiser me seguir, é só correr lá aqui nesse arroba aqui, ó. Acho que está aqui, né? Aqui, ó. Isso aí. Arroba LinekerCB, você vai me encontrar lá na rede social que posta foto, né? Começa com a letra I, não sei se posso pronunciar aqui. Pode, fica à vontade. Posso? Lá no Instagram, e lá você encontra todas as outras redes. Tem lá a Underline Vasco Sempre, também no Instagram, ajuda a gente a chegar a 60 mil lá. E tem no TikTok também, estamos chegando quase a 34 mil, se vocês quiserem lá também, é o mesmo arroba, tá? E vai ser um prazer ter novos amigos, novas pessoas interagindo lá com conteúdo, que é muito interessante também, que a gente está em sorteios, conversas, recebe todo tipo de elogios e críticas e a gente interage. Então, se vocês puderem lá. Beleza, dando um resumão aí, Atalfo, sobre a temporada do Vasco aí para você. Cara, a temporada do Vasco não é nada fácil. O Vasco começou o ano com um treinador novo, elenco novo, administração nova, Vasco SAF constituída com a acionista 777 Partners, uma empresa americana que até então colocou a casa em ordem, né? Salários em dia, contratações milionárias, quase por volta de 100 milhões de reais investidos nesses 5 para 6 primeiros meses, mais 120 milhões para o segundo semestre já estão sendo destinados também a contratações, mas a situação dentro de campo parece que não tem a mesma tranquilidade fora, porque o torcedor vascaíno ele encontra-se em uma situação de reconstrução, mas de uma reconstrução muito rápida, algo que aconteceu da noite para o dia. O Vasco, que devia salários para jogadores, já não deve mais, nunca foi ao mercado nos últimos 10 anos tão incisivamente como foi agora, então parece que o torcedor realmente está vivendo um sonho. Só que esse sonho vira um pesadelo quando o resultado desportivo não aparece. Então a gente começa a ter algumas complicações do link entre campo e arquibancada, né? O Vasco vem de uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o ABC aqui em São Januário. Normalmente é um jogo que a gente observou que é de um time ainda ansioso, um time que não tem
aquele trabalho em conjunto perfeito ainda, poucos jogadores se conhecendo, jogadores ali se entrosando, não tem aquele entrosamento, resultou na eliminação precoce na Copa do Brasil. No Campeonato Carioca, o Vasco, na Taça Guanabara, que a Taça Guanabara é os pontos corridos ali do Carioca, né? O Vasco venceu o Flamengo, venceu o Botafogo e perdeu para o Fluminense por um detalhe, né? O goleiro Fábio fez milagres. Então, o torcedor acreditou que na semifinal a história seria incrível e acabou que o Vasco também foi eliminado na semifinal por o nosso maior rival aqui no Rio, que classificam as grandes enquetes, que foi o Flamengo, né? O Vasco foi derrotado nos 2 jogos contra o Flamengo. Aí começa a vir a pressão no Campeonato Brasileiro. Aí o Campeonato Brasileiro, parece que a gente vai estender essa conversa aí pela nossa live. Então é isso, cara. O Vasco, resumão da temporada, tá aí. É um clube, um time em montagem, com uma torcida muito ansiosa. Eu sou ansioso por resultado e vai encarar o São Paulo de uma forma, eu vou falar para você, hein? Jogo quente para o técnico Maurício Barbieri. Ou vai ou racha, literalmente. Boa, Linker. Eu vou fazer também aqui uma introdução rápida sobre o São Paulo aí para até prestigiar o torcedor vascaíno que está chegando com a gente, né? Para o torcedor São Paulo vai ser meio repetitório aqui, porque eu tenho falado isso toda a live, mas é importante para a gente prestigiar também quem está vindo aqui. O São Paulo tem um ano meio estranho, Lineker, por enquanto, assim, o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista São Paulo foi eliminado pelo Água Santa nas quartas de finais, né? Como o Rio aí também tem uma fórmula meio maluca que você joga contra todo mundo, menos com o time do grupo, e aí depois você pega o time do grupo. São Paulo foi jogar com o Água Santa as quartas de finais no Allianz Parque, porque o Morumbi estava tendo show do Coldplay no dia. Fez um jogo horrível, né? E tem uma temporada até o Água Santa que oscila muito, assim, tem bons jogos, mas na grande maioria teve dificuldade, principalmente, né, quando você vai comparar os jogos com times de Série A. O São Paulo até aquele momento tinha enfrentado Corinthians, Santos, Bragantino e Palmeiras, e o único time que o São Paulo tinha conseguido vencer dos 4 foi o Santos, né? E ainda no dia que caiu um dilúvio no Morumbi, um jogo extremamente atípico. Mas o time do Santos também tem passado por bastante dificuldade. Nisso o Rogério começou a ter muito questionamento aqui, né? O Rogério que vem de um começo de temporada, então se esperava muito que o São Paulo tivesse um desempenho diferente, já que 2022, com todos os problemas, né, e toda a limitação do time, o São Paulo ainda fez uma boa temporada, porque acabou chegando em final de Campeonato Paulista, né, apesar de ter tomado uma traulitada do Palmeiras na final, 4-0 num jogo bem atípico, também o São Paulo tinha ganhado 3-1 no Morumbi, torcedor do São Paulo confiante que ia conquistar mais um título e acabou perdendo para o Palmeiras a final. Chegou na final da Sul-Americana, né? Teve aquela decepção em Córdoba de perder por 2-0 para o Independente Del Valle. Passados seus meses aqui, também a gente viu que o Independente Del Valle também não é essa baba que todo mundo achava que era, visto que ganhou a Recopa contra o Flamengo, veio aqui na Neoquímica Arena em São Paulo e bateu na cara do Corinthians. Então, também não é um time aqui que a gente está falando que seria tão fácil quanto se colocou. Chegou em semifinal de Copa do Brasil ano passado, perdeu para o Flamengo, e num jogo também aqui em São Paulo extremamente diferente. São Paulo amassou o Flamengo e acabou perdendo o jogo. Aí foi para o Rio, meio que perdido já. Então foi um ano bom de 22, aí o brasileiro de 22 foi ruim, né? O São Paulo acabou tendo ali a concorrência das Copas, acabou tendo dificuldade em manter o elenco focado ali, e aí acabou não conseguindo vaga de Libertadores, enfim, no final foi muito cobrado. Então, o começo de 23 se esperava uma melhora, dado que o Rogério chegou no meio do campeonato, aqui pegou o time meio capenga. Ele fez algumas contratações esporádicas ali, que, de novo, na forma que ele entende futebol, né? Mas o São Paulo passa por uma bagunça muito grande aqui, né, Lineker? A gente vai falar um pouquinho sobre a SAF, que eu quero. Você já começou aqui trazendo vários insights sobre esse modelo, né, de gestão. Que o São Paulo, eu não sei se o São Paulo vai conseguir ter um dia, porque aqui a gente vive ainda uma diretoria extremamente ultrapassada e um estatuto que impede muito o São Paulo de evoluir a nível, por exemplo, que o Vasco está evoluindo na questão da gestão. Tanto que, assim,
uma série de problemas, por exemplo, no início da temporada, né? Jogadores que o Rogério não queria, se contratou um número excessivo de estrangeiros que não podiam jogar, tanto que foi a CBF, conseguiu mudar a regra agora, mas até então se contratou e não tinha a regra definida ainda. Bom, eliminado no Campeonato Paulista, oscilando bastante, ficou quase um mês sem jogar. Nesse um mês teve o intervalo com o Marcos Paulo, não sei o quanto isso repercutiu no Rio, mas foi um divisor de águas importante aqui, porque o Rogério foi cobrar o Marcos Paulo de algumas postagens que ele fez nas redes sociais que ele não tinha gostado, enfim. Foi uma puta confusão, e aí o elenco rachou, e quando o elenco rachou, o Rogério realmente perdeu o time, né? E aí, perdeu o time, não tem muito o que fazer. Eu que sou fãzaço do Rogério, acho que o Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo, mas não tem como você garantir um treinador que não tenha mais o elenco consigo, né? Então, ele ali perdeu a mão, voltou, o São Paulo voltou um mês depois, jogou pela Copa do Brasil contra o Ituano, fez um jogo horrível no Morumbi, um 0-0 que cruzou mais de 60 bolas dentro da área, mas não conseguiu dar um chute no gol, foi dar um chute aos 48 do segundo tempo. Aí ele foi ao Rio, pegou o Botafogo pela estreia do Campeonato Brasileiro. São Paulo perdeu por um detalhe também. Você falou aí da semifinal dos jogos do Campeonato Carioca, né? Aconteceu a mesma coisa. O São Paulo acabou fazendo o segundo tempo melhor que o do Botafogo. O PR foi o melhor em campo e no final o Eduardo acabou fazendo o gol lá, ganhando o jogo. E aí acho que foi o caixão e vela preta para ele que tinha acontecido. Ele ainda fez um jogo contra o Porto Cabide no Morumbi pela Sul-Americana, ganhou e foi demitido, né? E aí chegou o Dorival. E aí o Dorival, eu fui aqui extremamente crítico à contratação do Dorival, acho o Dorival técnico comum, não acho ele tudo isso, mas eu vou falar, velho, assim, dei o braço a torcer aqui, porque nesses 8 jogos que ele tem, o time vem mostrado um futebol diferente, assim. Eu falei muito, né, da questão falei aqui da questão da crítica ao Dorival, mas é porque eu acho que ele faz muito feijão com arroz, e por isso que ele fez o Flamengo jogar. O Flamengo, cara, tem um puto elenco, né? E assim, se você não atrapalhar os caras, a verdade, se os caras acordar de manhã, instalar o dele e falar, vamos jogar bola, é difícil ganhar dos caras. E aí ele fez, cara, ele organiza bem o time, e isso eu não posso falar. Ele organizou o time do São Paulo, o time do São Paulo vem jogando de uma forma bem mais organizada. Então, para vocês, torcedores do Vasco aí que chegar no Morumbi amanhã, vai ser um jogo mais complicado do que seria há 2 meses atrás, que o time do Rogério totalmente bagunçado, assim. Muita improvisação, o Rogério tentando inventar muita coisa. Dorival não, Dorival meteu todo mundo, cada um na sua posição, organizou o time e o time vem entregando bons resultados, né? Vem de uma vitória aí contra o Sport, quarta-feira no Recife. Por mais que a gente fale que o Sport é um time de Série B, o Sport estava mais de 30 jogos invictos na Ilha do Retiro, 1 ano e 3 meses lá sem perder. Só tinha tido 2 derrotas no ano, atualmente para o Ceará. E aí, de novo, né? Tem aquela questão, mas jogou contra quem? Isso aqui. Mas o São Paulo foi eliminado para o Água Santa, perdeu para o São Bernardo no Morumbi com mais de 60 mil pessoas. Então, assim, tem que também, a gente tem, eu falei muito aqui no canal, o torcedor de color tem que comemorar, porque não faz tempo que a gente não tinha talvez uma sequência tão grande aí, não só de invencibilidade, mas também do time conseguindo performar, que eu acho que esse é um ponto importante. Esse acho que é um pouco do resumo aí, Olírio. Queria passar aí a palavra para você e perguntar como é que está a expectativa do torcedor vascaíno aí para o Campeonato Brasileiro. Você começou aí falando, os resultados não estão vindo ainda, né? E aí eu dei uma olhada até nos números do Vasco aqui, para atualizar todo mundo. O Vasco jogou 21 jogos na temporada, tem 9 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fez 33 gols, tomou 19, tem um aproveitamento aí de 52%, mais ou menos. E o Pedro Raul aí é o artilheiro, né? Eu vou só contar a história aqui, tomara que amanhã ele não faça isso, mas a última vez que o Pedro Raul teve no Morumbi, ele acabou com o jogo. São Paulo e Goiás foi 3-3, jogou muito. Não sei como é que ele tá aí esse ano, eu vou confessar também que eu não vi muitos jogos do Vasco, vi alguns jogos, mas a última vez que ele teve aqui, ele dá uma bagunçada. É isso, cara. A situação vou começar de trás para frente, tá? Pedro Raul é um dos jogadores mais contestados do elenco do Vasco hoje. Ele, na verdade, a eliminação da Copa do Brasil contra o ABC, ele perdeu um pênalti na série decisiva ali, foi o último a bater o pênalti. Se ele fizesse, o Vasco estaria classificado. Ele isolou, a bola passou,
não sei nem se a bola ainda existe. Ele isolou a bola e a torcida pegou no pé. E antes, no clássico contra o Flamengo, que o Vasco venceu o Flamengo por 1-0, o jogo difícil, o time do Flamengo ali, o Vasco até fez um jogo interessante taticamente, conseguiu amarrar a equipe do Flamengo, mas teve um pênalti no final ali, no meio para o final do segundo tempo, e ele pegou a bola para bater e tinha perdido também. E um pênalti decisivo contra o Volta Redonda também, em Cariacica, ele também tinha perdido, então ele perdeu 3 pênaltis seguidos, sendo um decisivo, que foi da Copa do Brasil, que aí foi para as alternadas e o Vasco acabou sendo eliminado, né? E a torcida automaticamente colocou a culpa no Pedro Raul, apesar de o Luco Orediano também, que foi a maior contratação do ano, com um valor próximo entre 20 a 30 milhões de reais do Vélez Sarsfield da Argentina, nos destaques da Libertadores de 2022, também perdeu um pênalti, mas o peso foi todo para o Pedro Raul. E é aquilo, a expectativa do torcedor é a seguinte, cara, o Vasco é uma incógnita. Eu falo isso porque começou muito bem o Brasileirão. O Vasco foi enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão e venceu o Atlético Mineiro jogando bem, apesar do segundo tempo dar aquele famosinho passo para trás, jogar mais reativo, mas foi uma apresentação muito superior àquelas que estavam sendo performadas no Carioca e na Copa do Brasil, absurdamente superior, né? Aí depois enfrenta o Palmeiras, né? O Palmeiras, que, na minha opinião, vem sendo o melhor elenco do campeonato, sendo o melhor técnico. Esse jogo aí, assisti. 2-2, um jogo também que o Vasco também jogou de forma, não vou dizer que reativa, porque o Vasco fez 2-0. Automaticamente você dá um passo para trás. Mas quando foi testado ofensivamente, fez 2 gols. Então, o Vasco começou nas 2 primeiras rodadas pegando Atlético Mineiro, campeão mineiro, Palmeiras, campeão paulista, e depois foi enfrentar o campeão carioca, que foi o Fluminense. Um jogo no Maracanã, 1-1, um jogo desigual, eu acho que aí foi o divisor de águas, e que a coisa começou a ficar complicada, porque o Vasco recuou absurdamente, o Fluminense jogando muito com o Fernando Diniz, um futebol bem moderno, com o time todo toca a bola, goleiro, enfim, Fernando Diniz quase entra em campo para tocar a bola. Exatamente. E o Vasco se apresentou como time pequeno ali, né? O Vasco se apresentou como time pequeno ali contra o Fluminense. Isso incomodou muito o torcedor. Aí veio jogos em São Januário com a derrota contra o Bahia, também um jogo que o torcedor vascaíno esperava a vitória fácil contra o Bahia aqui, acabou saindo derrotado por 1-0, jogando também nada, parece que depois do jogo contra o Fluminense a coisa desandou. Foi a Coritiba enfrentar o Coritiba também, um jogo aparentemente fácil, né? Mas se complicou durante a partida, tomou um gol, conseguiu buscar um empate, não teve força para virar. E o último agora contra o Santos, que o Vasco teve uma atuação um pouquinho melhor, mas teve muita dificuldade para criar, até porque o Maurício Barbieri, ele entra com uma trinca de volante, com Jair, Rodrigo, que é um garoto da base aqui, que é muito bom marcador, e jogava com o Andrei Santos, que foi para a seleção brasileira agora, sub-20. Então, o Vasco tem uma dificuldade de criação, né? Até porque, derrotado por Santos, a torcida pega no pé do time, xinga o Barbieri, xinga Pedro Raul, o Barbieri vai para uma entrevista coletiva e fala que o Santos nunca tinha caído para a Série B e que justificou a derrota com isso. Dando aí, difícil, né? Criando um clima pesadíssimo. Pesadíssimo, né? Apesar de, claro, tem que ser justo, veio ontem em público o zagueiro Léo, ex-São Paulo, contratado por 16 milhões de reais no São Paulo. O zagueiro Léo concedeu uma entrevista coletiva e ele pediu a oportunidade de palavra e veio a se desculpar com o torcedor ontem, mas parece que essas desculpas elas vão depender muito do jogo contra o São Paulo. Cara, o jogo contra o São Paulo é o divisor de águas entre comissão técnica, torcida, o que vai ser feito. É um jogo que o Vasco vai pressionado, é um jogo que o Barbieri vai mais pressionado ainda. Tem um jogador chamado Luco Orediano, como eu falei anteriormente, vindo do Vélez Sarsfield, um jogador muito habilidoso, foi a maior contratação do Vasco no ano, na história,
próxima dos 30 milhões de reais, que não vem sendo aproveitado. O zagueiro Manuel Capasso também, que veio do Atlético Tucumã, uma negociação bem complexa também, difícil, porque o clube argentino não queria liberar o jogador e teve aquele embrolho. O Vasco conseguiu lá, com poder, se eu não me engano, 14 milhões de reais, se eu não me engano. Eu acho que foi por volta de 14 milhões de reais, o Vasco conseguiu acertar com o zagueiro Manuel Capasso, um dos destaques aí do Campeonato Argentino, chegou para ser titular, está no banco também, junto com o Luca Orediano. Então, são coisas que, como aqui no Vasco a coisa mudou um pouco em relação à imprensa, eu sou jornalista efetivo, mas a gente não tem acesso a treino. A gente não consegue chegar lá para ver o que está acontecendo. Às vezes tem um acesso ao CT, mas aí é aquele bate-bola do início de jogo e depois todo mundo sai e acabou e o treinamento é completamente restrito. Então você não consegue, a gente não consegue informação de quem vem treinando bem, quem está tendo o melhor aproveitamento nos treinamentos durante a semana. A gente não sabe. Para você ter uma ideia, a gente não sabe como que o Barbieri vai escalar o Vasco contra o São Paulo. Nem mesmo a formação tática, tá? Porque o Barbieri testou, segundo algumas informações, um 3-6-1, um 3-5-2 e o Vasco joga num 4-3-3 com Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul, com 3 volantes ali, na época Jair, Rodrigo e Andrei Santos, que é agora o Andrei Santos saindo, deve entrar ou Matias Galaz ou Cauã Barros, né? Então, ou o Luca Orediano, que vem sendo pedido pela torcida, que entra no jogo e o Vasco consegue criar alguma coisa. Cara, dificuldade. É um jogo difícil, que eu não tenho muita informação do São Paulo, você acabou de passar, que vai ser um jogo com uma equipe organizada, o Dorival é bom no feijão com arroz, e o Vasco completamente desorganizado. Você vai encarar um Vasco completamente desorganizado, mas em busca da vitória. Não, o empate não é nenhum resultado interessante para o Vasco nesse jogo contra o São Paulo. E o torcedor já expôs isso, a gente que faz o conteúdo também vive expondo isso, e a pressão por uma vitória contra o São Paulo. Eu até falei para o pessoal, falei, cara, empatar com o São Paulo no Morumbi, cara, é ótimo, mas não é necessário no momento, pela classificação. O Vasco está flertando com a zona. Então, cara, tem que vencer, infelizmente. Infelizmente, um jogo que poderia buscar um empate, um jogo difícil, vai mudar completamente o cenário. O Vasco vai ter que ir para vencer, e é um jogo um divisor de águas, né? Que eu falo, um divisor de águas. Então, resumindo a expectativa do torcedor do Vasco. O vascaíno, ele espera a próxima janela para ver realmente o que ele vai lutar, pelo que o Vasco vai lutar no Brasileiro. A gente não sabe, porque o Vasco venceu o Atlético, empatou com o Palmeiras e perdeu para o Bahia e para o Santos. Então, é muito louco, né? O campeonato é muito louco, né? É muito louco. Então, o torcedor vascaíno fica naquela, porra, a gente vai... Qual vai ser a luta do Vasco? Eu acredito que a gente vai conseguir ter um parâmetro, algo um pouco mais direto, quando fecharem as contratações do meio de ano, né? Vem se falando hoje em Rames Rodrigues, que foi contactado, sim, essa informação procede, já foi apurada pelo pessoal que trabalha com a gente nos outros canais. O Johannes Spores, um dos dirigentes lá da 777, entrou em contato com a gente do Rames Rodrigues, não para fazer uma proposta, mas para perguntar quais seriam os próximos passos, se ele se interessa vir para a América do Sul. Essa parte de contratação, os caras são muito profissionais, sabe? Eles conseguem manter ali um profissionalismo interessante, até mesmo apresentar projetos ao invés de propostas, coisas que estão diferentes, né, no futebol. E aí, o Bruno Henrique, ex-Palmeiras também, que parece que já está bem avançado as questões salariais, o contrato dele acaba agora em junho, 30 de junho, com o Al Ittihad, né, da Arábia Saudita. E agora também o Lanzini, Manuel Lanzini, do West Ham, que também está em final de contrato. Parece que o Vasco e o River Plate aqui na América do Sul foram perguntar sobre a situação do jogador, salário, base, para ver também outra negociação sem custo. E a ideia do Paulo Brax, que é o dirigente aqui, o responsável pelas contratações que fazem essa transição entre 777 e Vasco SAF, que é o diretor executivo, a ideia dele não é contratar com poder aquisitivo, chegar no São Paulo, quanto que é o Caleri? 30 milhões, toma, igual fez com o Léo. Não é essa a ideia. A ideia é pegar esse valor que está se aproximando entre 140 milhões e destrinchar em salários altos no elenco, trazendo jogadores sem custo. Automaticamente, os salários seriam muito mais altos, né? Sim. Uma boa estratégia de mercado. Mas é aquilo, o torcedor tem a expectativa que ainda está por vir. Qual é a expectativa do torcedor? A gente não sabe. A gente está completamente no escuro.
É uma situação completamente nula. A gente não consegue saber o que o Vasco vai brigar. Aí, título eu acredito que não, tá? Então já vou descartar uma coisa. Eu acho que o Vasco não briga pelo título. Mas a Libertadores hoje pode ter até G9, G8. Então Sim. é relativo demais a gente falar, não vai brigar pela Libertadores. Aí o Vasco está no 10º, pode brigar pela Libertadores. Então, Exato. a gente está nessa. A expectativa do torcedor é esperar o meio a segunda janela de transferência que abre agora em julho. É isso. Eu não consigo resumir para você o que o torcedor está esperando. Não tem como. Uns falam que vai cair, outros falam que vai para a Libertadores, outros falam que vai virar chave. Não tem como saber. O Vasco hoje vai enfrentar o São Paulo num momento completamente perdido, literalmente. O que dá para perceber, né, Lineker, assim, um pouco nesse seu discurso aqui, é que pelo menos o Vasco muda o patamar, né? Pelo menos volta a ser um time que deve brigar aí mais na frente do que vinha acontecendo nos últimos anos, né? Mesmo que não contrate o Rames, mas tem brigado por jogadores para rechear o elenco, coisa que aqui no Morumbi a gente está com uma dificuldade gigantesca de ter um time. Imagina contratar jogadores desse nível. Mas antes de eu falar da minha expectativa aqui do Campeonato Brasileiro, eu queria só te fazer uma pergunta. Você acha que se o Vasco perder sábado, Barbieri cai? Olha, tá? Pelo que a gente vive e apura, eu acredito que não tem mais clima. Tá? Acredito que não tem mais clima. Se vai cair ou não, o modelo SAF é muito diferente do que o modelo associativo. Né? A pressão da torcida funciona muito mais num modelo associativo, num clube associativo, do que num clube constituído por SAF, que tem acionistas que planejaram o ano. Se cai ou não, se fosse modelo... na verdade, eu vou te dar duas respostas. Se seguirem um modelo associativo, como é no São Paulo hoje, já teria caído, tá? Já estava na rua, já. Já estava na rua. Com o modelo SAF e uma questão um pouco mais profissional, que não avalia, às vezes, essas questões pessoais ou emocionais do torcedor, pensam mais em números, talvez caia, mas acredito que tenham dúvida nisso ainda. Vão para trazer, se vier com a derrota, vão trazer essa dúvida. Será que a gente dispensa ou não? Eu acredito que Depende vai da ter derrota também, né? Depende de como é que vai ser o jogo. das circunstâncias da partida. Eu acho que isso vai valer muito também. Apesar que a 777, que tem o Genoa da Itália, tem o Standard Liège da Bélgica, agora tem o Hertha Berlim na Alemanha e avança para o Everton da Inglaterra, e por questões não majoritárias o Sevilha, tem, por sua natureza nesses clubes, a mudança de técnico. O Genoa, em 6 meses, foram 2 técnicos que trabalharam na época. Então, não sei se é política de empresa, a gente está tentando entender, né? O que vai acontecer. Eu acho que não tem clima se perder para o São Paulo. Se for uma derrota pesada ainda, eu acho que não chega nem a coletiva. Vamos ver. Espero que dê tudo certo, mas... Deixa eu falar um pouquinho aqui da minha expectativa do Campeonato Brasileiro, né? Para quem tem acompanhado o canal, né? Eu defendi durante... Cara, até semana passada eu defendi que o São Paulo tem que fazer o campeonato para 45 pontos. Né? Time que foi eliminado por Água Santa, dificuldade para jogar contra o Tolima na Colômbia, contra o Porto Cabello estava 0-0 até 40 do segundo tempo. E quem vai no estádio sabe do que eu estou falando, porque o São Paulo tem um time extremamente limitado, né, e não conseguia jogar. Assim, então, cara, eu entrei no Campeonato Brasileiro falando, é a primeira, não sei se é a primeira vez, mas com grandes chances de brigar na parte de baixo do campeonato. Dado a organização do Dorival, nesse último pós-jogo que eu fiz contra o Sport, eu comecei a mudar um pouco o discurso. Falei, cara, eu acho que não vai ser assim, não vamos brigar para cair esse ano. Não tem expectativa de título, né, brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que tem de todos aí que o São Paulo está jogando. Porque Copa ainda você pode acertar 5, 6 jogos ali, vai que bate e ganha alguma coisa, né? Principalmente Sul-Americana, que o nível é bem baixo, mas a pior que Sul-Americana vai ser mais difícil esse ano, porque vem os times da Libertadores, os próprios times brasileiros que estão na Sul-Americana esse ano são mais qualificados do que o ano passado. Então, eu acho bem difícil. Mas, enfim, acho que assim, cara, futebol é meio maluco, né? Ao mesmo tempo que você, há 3 semanas atrás, eu estava aqui desesperado para o time cair,
Hoje o time está sendo elogiado por toda a imprensa. Eu estava dando uma olhada até no Globo Esporte. Os oito analistas deram vitória para o São Paulo contra o Vasco, né, cara? É absurdo, assim. Então é muito louco. Assim, eu não tô na mesma visão que você falou de ser obscuro, né? Para o torcedor do Vasco onde vai chegar. Acho que o São Paulo tem hoje uma organização. Cara, deu sorte no final ali de contratar o Dorival. O Dorival arrumou o time. E eu acho que o São Paulo briga ali no meio de tabela do 10º lugar para cima. Essa eu acho que é a expectativa hoje, né? O time também passou por muito problema físico, tem muita gente no departamento médico, o que deixa pior, porque o São Paulo já tem um time muito limitado, e ainda tem muita gente no departamento médico, piora aí muito ainda a situação do elenco, né? Diferente do Vasco, que está jorrando dinheiro aí por conta da SAF, né? E aí eu queria explorar um pouquinho melhor isso com você, até para o torcedor São Paulino se habituar a falar um pouco aqui. A gente falou com alguns times, fizemos já, esse daqui já é o 7º, né? Pré-jogo com o Ante aqui, a gente já passou com Fortaleza, por exemplo, que tem um time extremamente organizado, mas não é SAF, né? O Sport está virando SAF agora, a gente falou nessa semana. O próprio América de Minas, né, que também tem feito também um trabalho extremamente organizado lá. E você vê, por exemplo, situações desses times hoje brigando no eixo Rio-São Paulo em contratação, né? Você vê aí o Galhardo foi jogar em Fortaleza, não quis jogar em São Paulo, né? Tem inúmeros outros jogadores aí. E o trabalho de caçar jogadores, né? Principalmente na América do Sul, ali eu vejo o América atrás de jogadores que ninguém sabia que existia. O próprio Fortaleza, apesar do Vojvoda ser um cara que conhece muito mais as extremidades do que os treinadores brasileiros, São Paulo passa por essa dificuldade. São Paulo não tem dinheiro, São Paulo não deve contratar ninguém na janela, deve perder jogadores na janela, esse é o ponto. E a base não vem, a gente não tem uma safra muito boa para repor tudo isso. Então, cara, assim, a expectativa está um pouco mais alta por conta dessa estabilidade que o Dorival trouxe para o time, mas a gente sabe que a gente tem ainda as limitações, principalmente quando o time tem a reposição, né? A gente não tem muito banco, por exemplo, a gente não tem um time rápido, não é um time de transição, apesar do time ter uma marcação muito bem dada. Você falou, a gente vai falar um pouquinho de tática, né? Os especialistas de futebol todos falam: o São Paulo joga um 4-3-3 e tal. E eu fui no Morumbi, São Paulo e Inter, cara, a disposição do time totalmente diferente. O Dorival é um time muito organizado. Na hora que a gente for falar disso daí, eu vou trazer um pouquinho de mais detalhes para você. Mas assim, deu um ânimo diferente aqui. Mas, Lineker, falando da SAF, eu queria explorar um pouquinho aqui para o torcedor tricolor também entender um pouco. Eu li assim algumas coisas sobre a SAF do Vasco. Eu lembro de uma curiosidade, me confirma aí se eu falar alguma besteira aqui, você pode me corrigir, tá? Mas que dentro do contrato da 777, o Vasco tem que ter a 5ª maior folha salarial do Brasil, né? Isso aí é uma cláusula contratual. Isso não quer dizer também que vai ter o melhor time, porque depende. Se o Vasco fizer como o São Paulo, que contrata um monte de jogador mediano pagando salários absurdos, isso não quer dizer nada. Mas eu achei interessante, assim, porque isso dá uma robustez maior, né? E uma tranquilidade para o torcedor, que vai ter um aporte de investimento um pouco mais. Você trouxe até detalhes da estratégia de negócio, que parece ser bem interessante mesmo, de tentar trazer jogadores a custo zero, com salários mais altos, que não só traz mais opções para o time, mas também traz o jogador com uma gana diferente, né? Porque ele vai estar recebendo em dia, ganhando bem, né? Diferente de, o cara vem jogar no São Paulo hoje, ele não sabe se ele vai receber ou não. E aqui no São Paulo tem, cara, eu não sei aí no Vasco como é que tem sido, mas o São Paulo tem dificuldade para trazer jogadores hoje de times de Série B, Série C. Os caras pedem, tipo, o dobro do que vai jogar, porque sabe que vai chegar aqui, a torcida vai cobrar pra cacete. Tem essa questão do salário atrasar toda hora, caramba. Então, assim, passa por uma estabilidade administrativa bem ruim aqui, pelos lados do Morumbi. Mas queria ouvir um pouquinho do que você tem achado da SAF aí. Eu sei que é novo, mas até para o torcedor São Paulino também entender um pouquinho como é que tem sido esse novo modelo de gestão aí do Vasco. Então, a SAF, na verdade, a constituição da Vasco SAF e a venda do futebol com questões majoritárias, que foram mais de 70%, mais de 50%, você vira majoritário e comanda, você vira o principal acionista, né?
A situação é o seguinte: o Vasco é um clube que criou a Vasco SAF e vendeu 70% do futebol para a 777 por 1 bilhão e 400 milhões de reais. Tá, beleza. Esse é um ponto, esse é o tópico, né? Vamos falar agora sobre todas as questões posteriormente do tópico. 700 milhões de dívida que o Vasco tem, que são assumidos pela SAF. Então, o Vasco automaticamente zera a sua dívida, vira um clube sem dívida nenhuma, e a SAF, que é a 777, é responsável pela quitação de todo esse valor. Os outros 700 milhões, que são a parte para completar 1 bilhão e 400 milhões, são referentes ao futebol, ao investimento no futebol. Foram dosados. Tá? O primeiro aporte de 70 milhões, o Vasco ainda na Série B, foi, na verdade, um empréstimo ponte, que o Vasco não tinha como, não ia conseguir terminar o ano. Então, a 777, mesmo ainda sem a Constituição, sem a compra, sem oficializar nada, aplicou lá 70 milhões, o Vasco conseguiu cumprir com todas as suas obrigações até o final de 2022. Lembrando que esse empréstimo ponte foi logo um pouco antes da assinatura do contrato, um pouco antes depois da votação que a 777 entrou como a principal acionista da Vasco SAF, né? Então, foi mesmo assim um tiro no escuro para a empresa americana. O Vasco devia todo mundo e os caras jogaram 70 milhões lá sem ter a certeza que iria na votação dos sócios proprietários lá se seria aceito ou não. Mas deu tudo certo e já entrou o ano com outro aporte de 120 milhões. Então, foram aí 190 milhões em aporte no futebol iniciais. E a gente começa aí o primeiro ano. Aí vem agora, em setembro, que completam esse primeiro ano, um aporte de 140 milhões. Todo esse aporte vai ser, esses 700 milhões vai ser dividido em 5 anos, tá? Ano que vem, 2024, em janeiro, o aporte será de 270 milhões, um aporte maior, que é o ano que espera-se um Vasco extremamente forte, que vai criar um elenco esse ano. A ideia sempre foi essa, tá? Criar um elenco esse ano com esses 120, com esses 190 milhões iniciais, criar um elenco, chegar no meio do ano, os 120 milhões, 120 a 140, a gente não tem um número certo, que seria para contratações, ele seria destinado a salários e cumprimento de acordos, tá? Não seria para contratações, mas vai inverter, porque o elenco não respondeu. Então, vai ter aí uma matemática, até porque a venda do Andrei foi muito boa, do Andrei Santos, se eu não me engano, barrou aí em 60 milhões de reais, e ganhou um fôlego nessa questão de fluxo de caixa, algumas situações que estão sendo faladas aí no Vasco. Mas é aquilo, SAF. Cara, não muda nada. Não muda nada para o torcedor, para o modelo de clube. São Januário é do Vasco, a SAF paga aluguel para jogar aqui, é do Vasco, não tem nenhum tipo de terceirização, é simplesmente futebol. A única coisa que você coloca em xeque é liga, a nova liga, Libra, ou a nova liga que vem aí, vai ter um aporte para os clubes, e quem vai estar administrando esse aporte no Vasco é a 777, entendeu? Só que é aquilo, existem no orçamento, no contrato, apesar do contrato não ter sido divulgado, tá, Tal? Existe inúmeros políticos, é ano político no Vasco hoje, ia ser o Vasco ia cair para a Série B, com toda certeza. E ano político, essa situação quente ali, estão entrando em Ministério Público, em Justiça, para soltarem os contratos, mostrarem, só que isso para a empresa é muito ruim, entendeu? Você começa a expor toda a questão de negociação, e algo que não é também muito ético fazer isso, né? Então, existe uma resistência sobre os contratos e não. O que acontece é o seguinte, for passado pelo torcedor vascaíno, são orçamentos programados, cada ano um investimento X, cada época um investimento Y, e está sendo cumprido. Agora, a gente tem que entender o seguinte, quem que vai ser escolhido para gerir essa SAF? Porque não são os caras da empresa que sentam aqui e fazem essa administração. No Vasco foi escolhido o CEO da Vasco SAF, o Luiz Melo, um cara completamente contestado pela torcida, e o Paulo Brax, que veio do Internacional e América Mineiro fazendo trabalhos que não justificam estarem no Vasco. Então, esses valores aplicados são automaticamente administrados por eles.
Entendeu? A 777 vem, faz o aporte, tem a parte de scouters que buscam jogadores, tem todo esse mapeamento de mercado, até alguns jogadores como o Puma Rodrigues, lateral direito, que hoje é titular na seleção uruguaia, foi através dos scouters da 777, que buscaram a contratação de um jogador jovem, promissor e com custo absurdamente baixo. Então, existe um trabalho profissional. Isso aí é fato, a gente enxerga, a gente vê, a gente entende. O que a gente não consegue entender é o seguinte, que quem administra isso? Eu acho que a 777 poderia ter um gestor, né, para o Vasco, que não seja um executivo comum. É o que está acontecendo no Vasco, é essa aí, estar ou bem administrado. Agora, em questão da SAF, eu acho que o torcedor que é resistente, cara, é o torcedor que tem algum envolvimento, de fato. Não tem o porquê ser resistente. Não há um bastante. Vamos estar avaliando um pouco sobre. Você está avaliando um pouco sobre as 5 folhas salariais do Brasil, as maiores. A alternativa, ela pode ser cobrada, apesar de não funcionar, dizer que o Vasco é a 7ª folha salarial. Beleza. Pode acontecer? Pode. Mas pode ser cobrado pelo conselho que foi votado aqui no Clube Associativo para cobrar a SAF. Então, tem essas questões também, tá? Não é completamente livre. Tipo assim, caraca, os caras vão ter a 5ª até entre as 5 maiores folhas salariais? Não, não obrigatoriamente. Mas se não tiver, pode ser cobrado. E tem uma coisa no contrato que foi exposto, na verdade foi numa reunião importante para os sócios, que se a 777 não cumprir com os investimentos de 700 milhões no futebol, o Vasco, Clube Associativo, pode recomprar os 70% vendidos para a 777 por R$1.000. O Vasco retoma o futebol por R$1.000. Isso daí é coisa de louco. Mas, cara, se a gente for ver a questão do envolvimento, eu acho que a 777 foi uma escolha inteligente, porque eu não vejo acontecer no Grupo City com o Bahia, no Botafogo com o John Textor e nem no Cruzeiro com o Ronaldo, um modelo tão parametrizado, sabe? Igual é no Vasco. Ó, isso aqui é 100 milhões, aqui é 200 milhões, ali é 290 milhões, 2024 investimento maior. Cara, os caras contratam se quiser, vendem se quiser, não tem nenhum tipo de amarração. Então, acredito que a SAF do Vasco foi muito bem feita, apesar da gestão ser uma draga que estava na época, pessoas completamente sem credibilidade, o atual presidente Jorge Salgado, com a sua turma lá na minha opinião, na minha análise, uma turma de sugadores absurdos. Cara, eu não vejo que foi um modelo mal feito, não, porque é um modelo todo parametrizado, um modelo todo a ser seguido, é um calendário. Você fala assim, caraca, como que vai ser ano que vem? Você já sabe, é 270 milhões de investimento. A gente já sabe que vai entrar 2024 na verdade, entre 240 milhões a 270 milhões. A gente já sabe que esse valor vai ser investido. Isso daí já é bastante para o futebol brasileiro, né? Bastante, mas é o que aconteceu. Nesse início de ano, cara, você vê o Léo do São Paulo, o Vasco foi lá. Ah, quanto que é o Léo? 16 milhões, toma. Tipo assim, tá, toma aí. Tem uma bagunça desse negócio do Léo, Lineker, não sei se você tem essa atualização. Saiu uma notícia aqui em São Paulo que o Vasco não tinha pago o Léo. Não, fato isso? Não, na verdade foi o seguinte. O Vasco ele sofre com uma situação, exatamente essa que eu estou falando para você. O Paulo Brax ele contratou jogadores de forma aquisitiva. Tipo assim, toma aqui 16 milhões para você, 16 milhões para o Piton, do Corinthians. Saiu fazendo conta. O que aconteceu? O fluxo de caixa do Vasco, da Vasco SAF, ficou comprometido. O que acontece? É muito viável você contratar e parcelar. Quando o Paulo Brax foi para fazer essas parcelas girarem, o Vasco está renegociando as parcelas com São Paulo, do Léo, com o Lucas Piton, do Corinthians,
com o Capasso lá no Atlético Tucumã, com o Nacional do Uruguai, com o Pumita Rodrigues, e uma situação do embrolho do Andrei aí, de repasse, que aí envolve a Vasco, a Clube Associativo, que tem que repassar para o empresário é o Giuliano Bertolucci, que adora uma justiça, e está tendo uns problemas assim, mas já mostraram já de uma forma mais transparente, que é necessidade de fluxo de caixa. Por quê? Porque o Vasco, o próximo aporte é um ano após a constituição de SAF, os próximos 140 milhões. É um ano. A SAF aconteceu aqui, assinamos um contrato, beleza, toma aqui, 190 milhões, 70 foi adiantado e 120 foi aplicado, 190. Agora, daqui a um ano, completou um ano, a gente vem com mais 140. Então, o que aconteceu? Esses 190 era o planejamento de fluxo de caixa. Quando caiu 120, o Brax usou em contratações de forma parcelada e o próximo aporte em setembro não cai na janela de julho. Então, criou-se um problema de fluxo de caixa absurdo, porque o Vasco vai precisar ir ao mercado e o aporte vai ser após o fechamento da janela. Então, o que é a ideia? O que está acontecendo? O Vasco está cumprindo com as parcelas e está renegociando as que vão asfixiar em julho. Então, o São Paulo, na verdade, o São Paulo está em dia. Tá? Foi divulgado, a gente já tem essa informação. A própria assessoria do Vasco já passou para a gente. Pedro, todos os salários de direito de imagem em dia no Vasco, todos já passaram para a gente, ok. Léo, a situação do Léo, do Pedro Raul, do Luca Orediano, já estão em dia as parcelas com São Paulo. A única renegociação é forma de parcelamento com São Paulo, Corinthians estão tentando estender, renegociar por conta do aporte para não perder o fluxo de caixa, e com o Atlético Tucumã e também com o Nacional do Uruguai. Mas é problema de fluxo de caixa. Na verdade, a empresa trouxe o dinheiro, os caras não souberam fazer a manipulação desse dinheiro. Entendeu? É foda, né? Tipo assim, a gente, ao mesmo tempo que se profissionaliza, né? Você vê que se você não colocar pessoas competentes para tocar o dia a dia, vai dar merda do mesmo jeito, né? E aquilo, o torcedor, aí o que acontece? O torcedor que não tem informação, ele vai e dá esses créditos, que não são nem um pouco créditos, para a empresa. Tipo, a empresa está fazendo o papel dela, pô, estou mandando dinheiro, sabe? Pô, estou mandando dinheiro. Tem alguma coisa de errado? Pô, tem. O cara não soube controlar fluxo de caixa. Ele, na verdade, se embolou na questão do Andrei. Caiu o dinheiro do Andrei, eles investiram o dinheiro do Andrei e na hora iam jogar o repasse do Andrei, que tinha que repassar um valor para o jogador e para o empresário. Não fizeram isso, renegociaram, provavelmente usaram o dinheiro para alguma coisa e agora estão com esse problema com o Andrei e renegociando algumas dívidas, eu acho que para fazer o equilíbrio com o Andrei para não entrar na justiça, né? Então, deve ter chegado no São Paulo e falou, pô, a gente está devendo aí tantos milhões agora, pô, tem como pagar mês que vem para a gente salvar aqui o Andrei? Tipo assim, alguma coisa de errado está acontecendo. Não foi divulgado, a gente tenta apurar o tempo inteiro, mas a situação envolvendo SAF, a empresa, é muito certa. Agora, quem mexe com esse dinheiro, o representante da SAF que foi escolhido, na minha opinião, é um dos, vamos dizer, indicados da gestão podre, que, apesar de podre, fez a constituição de SAF. Eu acho que ele é um indicado, cara. Eu acho que ele está ali não porque ele tem o histórico de um excelente diretor executivo, um cara que tem ali o gabarito para estar ali. Não fez trabalho no Brasil. Teve nomes, Rodrigo Caetano rejeitou, o que era do Palmeiras lá, acho que está no Internacional, Alexandre Matos rejeitou. Está no Atlético Paranaense, né? No Atlético Paranaense. Alexandre Matos rejeitou. E o do Inter também, eu esqueci o nome do Inter. Foram 3 executivos que rejeitaram o Vasco nessa questão da SAF, né? Aí parece que o Paulo Brax fez um trabalho mediano ali no Atlético, no América Mineiro e no Internacional, foi o escolhido, né? Foi o escolhido e está aí fazendo essa, na minha opinião, uma má administração. Agora, mas a culpa não é da SAF, tá? É aquilo. Os caras mandam grana. Esses caras, eles são contratados do Vasco, da associação, não da 777, é isso, né? Não, eles são da 777, indicados pela associação.
A associação que tem a majoração para indicação do profissional, é isso? Na verdade, a gente não sabe se isso foi um acordo por baixo do contrato ou uma indicação, porque os caras americanos não entendem o futebol brasileiro e, Mercado. tipo, cara, quem é o cara aqui? Até porque o Rodrigo Caetano foi o primeiro entrar em negociação e não aceitou, saiu do Atlético Mineiro. Então, parece que encontraram o Paulo Brax como a quarta opção. Então, tá trabalhando não com o ideal, né? Porra, a quarta opção, pô, não é o ideal. Sim, sim. Você vai, você vai beber ou tomar uma cerveja. Aí você escolhe 3. A quarta que só tem, você vai beber não a vai quarta. ser do seu gosto, né, velho? Exato. O único que deu certo esse negócio de quarto, quinta aí foi o Abel Ferreira aqui no Palmeiras. O cara deram uma sorte gigantesca esse português aí. Mas, pô, dá muito legal aí, ô Lineker, essa explicação que você trouxe. Cara, assim, eu falo pro torcedor São Paulino aqui, porque é um assunto chato, porque é administrativo, burocrático, né? Sai um pouco da esfera do campo. Mas, cara, isso reflete no campo pra cacete, né? Eu falo muito isso aqui. Porque, cara, assim, principalmente na época do Rogério, até a demissão do Rogério, o Morumbi vivia uma. Puta, era tenso pra cacete no jogo, cara. E os caras xingam o técnico, os caras xingam o jogador. Mas, cara, os caras só estão lá porque alguém colocou, né? E aí a incompetência de anos de má gestão que vão sendo refletidas, né? Você vê, cara, assim, exemplo, eu tô ouvindo você falar aqui e eu me remeto a muitas coisas que acontecem no São Paulo, né? Jogadores contratados a preços absurdos, que não entregam nada, que vão consumindo boa parte da receita, né? O São Paulo é a terceira ou quarta maior receita do Brasil. E aí o cara vem falar para mim que não tem dinheiro para administrar o time. É um absurdo, né? E a gente tem que deixar o torcedor um pouco mais consciente disso, porque senão, cara, assim, eu tenho falado isso, né? Se for para abrir a câmera aqui e falar um monte de abobrinha, como um monte de gente faz, já tem um monte de conteúdo. Eu não tenho nada contra esses caras, eu acho que, pô, é legal, dou risada com os caras, cara. Mas a ideia também é que a gente trazer um pouco mais de fundamento, né? Não só para o campo do futebol, efetivamente, trazer um pouco mais de número, trazer um pouco mais de racionalidade. Tanto que eu não faço pós-jogo logo depois do jogo, porque eu sei como eu sou. Cara, assim, eu vou trazer a emoção do torcedor. Eu tô igual todo mundo, eu tô no campo lá. Cara, eu saí, contra o Corinthians eu tava revoltado, assim, o São Paulo foi garfado absurdamente pela arbitragem. Então, se eu abrisse a câmera aqui, eu ia falar merda. Então, cara, fiz o negócio com calma, pô, vi os números, e aí a gente traz um pouco mais de fundamento, né? E passar por essa parte administrativa, eu acho que ela é importante. E, pô, eu quero agradecer aí você trazer todo esse relato do Vasco aqui, puta aula pra gente. E é legal pro torcedor São Paulino também aqui, pensando que em algum dia isso eu acho que vai chegar. Eu acho que não é um caminho que tem volta. Os times, por mais que tenham o tamanho deles, uma hora vai ter que chegar nesse estágio, né? E um outro ponto interessante que você trouxe. Independente de você ter dinheiro, investimento, se você não tiver uma boa administração, não adianta nada, né? A gente tem exemplos aí, o Palmeiras, por exemplo, aqui em São Paulo, é um exemplo grande de boa administração. Paulo Nobre veio meio que meteu todo o dinheiro lá, fez o negócio acontecer, mas administrou bem, né? Gagliotti deu continuidade, e aí veio a Leila agora, e, pô, os caras estão fazendo o trabalho. O trabalho dos caras é diferente, porque eles mantêm, né, uma consistência não só no time principal, mas os caras pensaram na estrutura, vem montando time de bases fortes, vem ganhando todos os campeonatos. E aí a reposição, você vê o Hendrick é o Cruzeiro, porque o Ronaldo comprou o Cruzeiro mais barato do que o Real Madrid comprou o Hendrick, né? Pra você ver o nível da administração, quando bem feita, ela traz bons resultados. Muito legal aí. Cara, vamos voltar para o futebol aqui. Dado mesmo toda essa oscilação que está acontecendo no Vasco aí, tem algum destaque do ano aí que você tem visto no Vasco? Quem que você pode falar para a gente? Rapaz, vai parecer piada. Até a galera aqui do chat aqui na outra plataforma estava falando, antes de começar a nossa live aqui, o nosso vídeo aqui, a gente estava perguntando sobre isso. Existem 2 Léos destaques na temporada do Vasco hoje. O Léo, ex-São Paulo, que chegou contestado o valor na transferência, enfim, cara, deram 16 milhões nesse cara, pelo amor de Deus, enfim, e o cara arrebentando, tá arrebentando no Vasco, né? E Ele é o bom Léo, zagueiro. cara, aqui no Vasco é o seguinte, ele tá jogando absurdamente acima do nível. O Léo. Eu vou te falar aqui, Lineker, assim, numa
explanação bem rápida sobre o Léo. O Léo, ele teve um momento... Assim, o Léo é lateral esquerdo de origem, né? Ele vem do Rio aí, acho que inclusive ele começou no Fluminense, alguma coisa assim. E aí ele veio para São Paulo, e aí, cara, assim, eu acho o time do Diniz joga bonito pra cacete, tá? Mas nunca mais quero ele no São Paulo. Ponto. Porque, cara, o que eu sofri com ele aqui, porque ele fazia o Léo, o Arboleda e o Volpe sair jogando, velho. Desculpa, não dava. Mas o Léo, ele tem uma boa qualidade de saída de bola. Inclusive, ele fez meio que escola aqui, porque o Beraldo, que você vai ver jogar amanhã, não sei se vocês devem ter visto muito ele jogar ainda. Eu não sei se ele joga amanhã, mas se ele jogar, ele tem o mesmo estilo de jogo, assim, canhoto, o cara que sabe construir a jogada para sair para saída de bola, tem uma boa marcação. Então, assim, o Léo fez bons campeonatos aqui, tá? Tanto que ele estava desde aquele time que foi quase campeão brasileiro com o Diniz, depois passou pela mão do Crespo, no Rogério, foi titular em todos os times. É bom zagueiro, sim, é bom zagueiro. Tanto que quando ele saiu aqui, o pessoal que veio com caminhão de dinheiro, aí acho que não tem muito como segurar também. Ainda mais a situação do São Paulo, que tá pior do que qualquer coisa. Mas é bom zagueiro, sim. E o outro Léo, cara, é o Léo Jardim, o goleiro. O goleiro Léo Jardim, que, na verdade... É outra surpresa também, né? Outra surpresa. Um goleiro que, com certeza, veio por conta de scouters também, observando futebol europeu, jogador que disputava a Premier League, disputava a Champions League. E, cara, um goleiro jovem, 26 anos, se eu não me engano, um goleiro com características dessas de goleiros modernos, saída de bola, forte, alto, sai do gol, com baita reflexo e que surpreendeu, na verdade, o torcedor vascaíno, porque o torcedor vascaíno acreditava no início do ano que o titular era o Ivan, ex-Corinthians, que jogava no Zenit, um baita de um goleiro, veio para ser... Na verdade, o Vasco contratou 2 goleiros titulares, jogaram a luva para o alto e falou, quem pegar é titular. Porque o Léo Jardim e o Ivan, o Vasco está bem servido de goleiros. Mas o Léo Jardim vem sendo um dos destaques, cara. O Léo Jardim, cara, em jogos contra o Fluminense, até mesmo contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, e em jogos também aqui em São Januário contra o Bahia. Cara, o Léo Jardim, na vitória, no empate e na derrota, ele consegue manter o resultado, cara. Porque a derrota para o Bahia ia ser mais feia se o Léo Jardim não tivesse em campo. O Palmeiras ia ganhar se o Vasco tivesse Thiago Rodrigues do ano passado, com certeza. Amassou ali o Vasco. Nossa, esse goleiro aí era... E ele achava que ele era um goleiraço, né? Puta, cara, eu lembro, eu assisti o Lineker. São Paulo teve interesse nele, né? Cara, não, São Paulo faz... Não vou nem comentar. Mas eu assisti Vasco e Ituano, foi o jogo do acesso, né? Isso. E, cara, ele fez um bom jogo, inclusive, né? Ele pegou bolas ali. Mas ele saiu do jogo parecendo que ele era o Courtois, velho. Ele falou, porque que Vasco, não sei o que. Eu falei, irmão, esse cara aí, eu falei, desculpa. Ele fez um jogo bom, mas eu já vi jogo desse cara aí, que, pelo amor de Deus. Mano. Ele era um goleiro que ele ia do sul ao norte muito rápido. De boas atuações a péssimas atuações. Então, não é goleiro. Na minha opinião, o goleiro tem que ser consistente, constante. Né? É goleiro de time grande, né? Exato, exato. E o Léo Jardim tem essa constância. O Léo Jardim, até então, não fez um jogo ruim com o Vasco. Até então. Fez jogos espetaculares e bons jogos. Que acontece com o Léo também, zagueiro. O Léo também vem numa crescente, mas não oscila. O Léo, todo jogo, joga bem regular mesmo. Bem regular, constante. Dificilmente você vai ver o Léo fazer um jogo. Assim, né? É o que eu falo, né? Dificilmente você vê eu, por exemplo, não lembro do São Paulo ter perdido um jogo por causa do Léo. Faz bem a feijão com arroz. É o que a gente falou agora, né? Constrói bem a jogada, é um cara que marca bem. Eu acho ele bem regular. E curiosamente, aqui no São Paulo também, o destaque do ano tem sido o goleiro. O Rafael, que, cara, eu fui totalmente contrário. Você tá vendo que eu sou extremamente crítico, né? Não queria o Dorival, não queria o Rafael. Se fosse por mim, acho que o São Paulo tava brigando para não cair. mas porque, cara, assim, vem o presidente na porra da imprensa e fala o seguinte: não temos dinheiro para contratar ninguém, não sei o quê. Aí o cara cai de paraquedas lá, o goleiro. Falei, porra, mas, cara, já tem o Jandrei. Tudo bem, não é goleiro de São Paulo. Felipe Alves também não é goleiro de São Paulo. Tem um moleque da base, né? Eu tenho falado também aqui constantemente para o torcedor vascaíno aí, chamado Leandro, que jogou a Taça São Paulo esse ano. Pô, cara, eu acho que vai ser um grande goleiro. Não sei se vai ser no São Paulo, porque o São Paulo tem agora essa merda de não dar oportunidade para molecada, apesar de ter... O time hoje tem bastante moleque aí despontando.
Mas né, com 3 goleiros lá, dificilmente ele vai ter chance, né? Apesar que agora o Felipe Alves está meio encostado, né? O Leandro tem viajado aí com o time já ficado no banco. O Jandrei tá machucado, mas eu acho que vai ser um grande goleiro, assim. E aí o cara vem e me contrata o Rafael. Aí eu falei, caralho, pô, nós não temos dinheiro. Tem 2 caras na posição, aí contrata mais um. Não faz sentido, né? Mas, cara, tem feito uma temporada bem diferente, assim. Ganhou jogos, né? É o que eu falo, o goleiro... Cara, a primeira coisa do goleiro eu acho que ele tem que ser regular, né? É o que eu falo do Cássio aqui no Corinthians. Cara, dificilmente eu vou o Cássio fazer um jogo ruim, né? E a diferença é que ele ganha jogo, às vezes. O Rafael ganhou alguns jogos pro São Paulo aqui. Não só no Morumbi. Quarta-feira, por exemplo, contra o Sport, ele segurou o Sport no primeiro tempo. Fez uma defesa fantástica, inclusive. Queima a roupa dentro da pequena área. Vem feito jogos bem, bem interessantes aqui. O outro destaque, cara, assim, é que ele não tem sido destaque porque ele ficou muito tempo fora, mas é o Caleri. O Caleri porra, não temos nem o que falar aqui. Acho que o Caleri é um dos melhores atacantes que o Brasil, jogando no Brasil hoje. Amanhã deve estar em campo aí e trazer um pouco de dor de cabeça pro Vasco. Mas quem vai marcar ele é o Léo, então os caras se conhecem aí, vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser esse pega aí. E Lineker, como é que você está imaginando o jogo para amanhã aí? O que você acha? Você falou que não sabe como é que o Barbieri deve escalar o time, né? Mas tem uma ideia aí de como é que o Barbieri vem para o jogo? Olha, muito criticado o Barbieri, diga-se de passagem, né? Com o seu 4-3-3, com 3 volantes, 2 pontas que só atacam. Na verdade, o Peck ainda se doa um pouco para a defesa. Em um dos destaques também na temporada, o Gabriel Peck vem fazendo alguns jogos que até surpreendem, tá? O Gabriel Peck era muito contestado. Ele é o vice-artilheiro, né? Da temporada. Tem 8 gols. O vice-artilheiro e com jogos muito regulares, principalmente na questão de defesa também. Um jogador que defende muito e ataca muito porque tem uma vantagem física absurda. Um jogador incansável. E é um garoto, né? Habilidoso, leve. Rápido. Mas, cara, o Barbieri, a expectativa para esse jogo aí, que o Barbieri venha diferente. Eu acredito que ele vai tentar dar um passo para trás, com certeza. E vai tentar a vitória? Eu acho que vai. E o Vasco tem alternativas. O Vasco tem jogadores que possam causar problema para o São Paulo. Que é o caso de alguns garotos, como Figueiredo, que é um jogador com um chute média e longa distância bem perigoso. Tem garoto também na base ali, alguns jogadores interessantes que não vêm sendo relacionados, como o Ignaldo, que é um atacante rápido também, que foi muito utilizado na Série B, ajudou bastante o Vasco aí em algumas partidas, com também interessante o chute de média distância do jogador. Mas, cara, eu acho o Barbieri um treinador muito conservador. Eu acho que ele vai com aquilo que ele vem treinando. Eu acho que ele vai com aquilo que ele vem desde o início da temporada. Porque pro Barbieri, cara, ele acha que o Vasco está bem, entendeu? Ele chega numa entrevista pós-jogo que o Vasco perde para o Santos, ele fala, jogamos pra caramba. Aí ele vai para uma entrevista... Olha só, olha a diferença do Barbieri. Ele chega numa entrevista pós-jogo do Fluminense, contra o Fluminense. Ele vai, elogia o Fluminense, fala que o Fluminense é o melhor futebol do Brasil e tal, não sei o quê, que a gente conquistou um ponto, né? Jogamos recuados ali, fomos espremidos. Se não fosse o Léo Jardim, ia ser 5-1, mas foi 1-1. Aí ele chega e fala, ele valoriza esse ponto, sabe? Ele chega e fala, não, 1 ponto contra o Fluminense, vai jogando fora de casa, que foi como se tivesse jogado fora de casa no Maracanã. Valorizou tal. Aí chega contra o Santos, que o Vasco perde em São Januário, ele não valoriza a pontuação, ele valoriza como o Vasco se comportou. Então, é um treinador que ele vai se adaptando à desculpa, ele sempre olha o meio copo. É sempre o meio copo. A gente perdeu, jogamos muito. A gente empatou jogando mal, o ponto que vale. Então, ele tem que primeiro se decidir. O que ele quer? Que o Vasco seja uma equipe que seja proativa, que, na verdade, controle o jogo, jogue bem, ou uma equipe reativa que jogue no contra-ataque buscando resultado. Ele tem que tentar primeiro se encontrar. O Barbieri está perdido. O Vasco vai contra o São Paulo com o Barbieri perdido. Isso é fato. O treinador que está se embolando nas entrevistas e também dentro de campo. Ele simplesmente, contra o Fluminense, ele me tira o Pedro Raul, que é um jogador que estava mal, mas tem uma certa estatura, um jogador que fisicamente incomoda os zagueiros, e o Vasco só tinha uma jogada contra o Fluminense. Chutão para frente, que eu acho que vai acontecer contra o São Paulo. Só estou falando isso porque eu acho que vai ser semelhante. E aí ele tira o Pedro Raul.
e perde essa bola em profundidade. O Léo Jardim estica 2 bolas e a zaga do Fluminense domina. Em vez de tirar de cabeça, a zaga do Fluminense domina e sai jogando. Aí o que ele vê? Ele vê que faz aquela besteira, vai lá no banco, puxa o Juan Cruz, que é um centroavante que veio do Santos, que nem jogava. Porque tem uma certa estatura. Então você vê que ele se perdeu ali. Você fala, caraca, o Barbieri se perdeu. E eu acho que essas situações, ele não é, na verdade, um treinador que faz reflexões. Então ele não aprende. Você vê que ele repete isso contra outros clubes. Você vê que ele faz as mesmas coisas, entendeu? Então ele não é aquele cara que reflete. Eu não sei o porquê, se o modelo do Bragantino era um modelo protetor ao treinador, portanto ele teve longa vida. Não tem pressão, né, Lineker? O cara que treina o Bragantino, cara, o Bragantino não tem torcida aqui em São Paulo, né? Porque é um time do interior, uma cidade pequena que é Bragança Paulista. E, cara, quem vai lá assistir o jogo é terceirizado, é torcedor do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que ganha ingresso para ir. Então, cara, é diferente de treinar o Vasco, o tamanho do Vasco, não tem nem comparação. Ele treinou o Flamengo, também tomou pressão pra cacete na cabeça, né? Assim, não me parece ser um treinador tão ruim, porque é dessa nova geração, mas eu não sei se está preparado para treinar um time do tamanho do Vasco. Aguentar essa pressão aí não é fácil. Não é, cara. E aí ele ainda joga São Januário. Ele chega numa entrevista, fala que São Januário é um território hostil para os adversários que vêm aqui, mas está sendo mais hostil pro Vasco. Tipo assim, ele coloca ainda o fator casa um ponto negativo. Então, cara, vai ser um jogo contra o São Paulo. Tá jogando contra totalmente, hein, mano? Exatamente. Vai ser um jogo contra o São Paulo que o treinador, que o Barbieri... Cara, é um jogo propício para o São Paulo ser vitorioso. É um jogo que se não houver nenhum problema, se os jogadores jogarem feijão com arroz com Dorival, dificilmente vai ser vitorioso. Porque o treinador está completamente pressionado, não só por conta de resultado. E aí gera um monte de coisa, né? Porque não é só o treinador, aí tem a confiança do time, e vai virar uma bola de neve, né, velho? Porque aí é difícil sair dessa situação aí. Eu vi o Inter, cara. O Inter veio para São Paulo jogar e o Inter, eu tinha assistido alguns jogos do Inter, tinham feito bons jogos. Chegou no Morumbi, os caras fizeram um jogo ruim. São Paulo ganhou e, assim, não fez um jogo maravilhoso, mas fez um jogo pragmático, ganhou e os caras estão numa crise danada lá. Estão falando que o Mano vai embora, inclusive, domingo, independente se ganhar do Grêmio, ele vai. Então, alguns veículos aqui em São Paulo, inclusive, relatam que o Mano vem para o Corinthians e o Luxemburgo faz o último jogo domingo agora. Eu também acho que, não sei se é verdade, mas, cara, é maluco, assim, maluco, muito maluco. Você arrisca alguma escalação, Nicker, para amanhã ou não? Cara, eu vou falar para você, eu seria bem precipitado, tá? Se eu arriscar alguma coisa. Tá muito difícil de entender a provável escalação do Vasco para amanhã. Eu acredito que o miolo de zaga não mude. Vai ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na direita, Léo, o Robson Bambu na zaga e o Piton na esquerda. Agora estão falando algumas notícias que ele treinou com 3-5-2. Aí já muda tudo. Aí já não sei se ele vai abrir mão do Puma para deixar o Peck fazendo aquela ponta direita, enfim. Cara, o torcedor está perdido para esse jogo. O jogo contra o São Paulo é um jogo esclarecedor e um divisor de águas. Esclarecedor pelo ponto para a gente tentar entender o que o Barbieri vai fazer. Isso é fato. Agora, a expectativa é de um jogo difícil, óbvio. O São Paulo jogando em casa, está bem organizado, e o Vasco está completamente desorganizado. Acho que tem. Vou trazer então. Eu acho que o time que vai sair jogando, né? Trazer uma informação importante. O Morumbi deve estar lotado amanhã. Isso ajuda aí muito, tá? Quando o São Paulo joga no Morumbi com o Morumbi cheio, é uma atmosfera diferente ali. E complica bastante. Mas, enfim, né? Eu acho que o momento do São Paulo é talvez o principal ponto aí, né? Essa organização e a confiança que o time tem que passar. Como o Dorival não mexe tanto, e aí eu explorando um pouquinho da questão tática, né, do que eu vi, o São Paulo jogou 2 jogos só com o Dorival dentro de casa. Contra o América era um feriado, eu acabei não conseguindo ir. Contra o Inter estava no Morumbi e amanhã estarei lá também para assistir contra o Vasco. E contra o Inter ficou muito claro, porque, cara, todo mundo falava que o Dorival jogava no 4-4-2, losango, no meio de campo. Mentira, assim, totalmente diferente. Eu tenho falado muito isso aqui no canal. Ele joga com uma linha de 4, fato, né? E essa linha de 4 eu acho que amanhã pode ser que tenha mudanças. O Rafinha deve ser o lateral direito. Mas como o Rafinha tem uma certa idade, já pode ser que o Raí Ramos entre. É uma opção que ele tem usado, né? São Paulo também, só uma curiosidade para você ter ideia, São Paulo tem 6 laterais direitos. Não tem um ponta, mas tem 6 laterais direitos.
2 deles estão no departamento médico, um não joga, que é o Orejuela, que também é horrível, não faz falta nenhuma, e o outro, o moleque, o Natan, coitado, não tem condições nenhuma de jogar no São Paulo. Buscaram ele no Curitiba desesperado, porque não tinha nenhuma opção, porque ficaram 5 machucados ao mesmo tempo. Né? Mas deve ser, aí Rafinha ou Rai Ramos, né? Aí um ponto que deve ser importante, o Arboleda, ele saiu com cãibras no jogo contra o Sport, e foi diagnosticada uma lesão muscular de grau leve, mas ele está em dúvida se ele vai para o jogo amanhã ou não. Eu acredito que deve jogar o Alan Franco. E aí é um ponto, talvez, de vulnerabilidade. O Alan Franco é, cara, pior zagueiro de longe que o São Paulo tem. Ele veio da MLS, cara, horrível, assim, pula uma gilete do chão. A única coisa que ele tem é um bom passe, mas é um zagueiro ruim. Beraldo deve ser o outro zagueiro pela esquerda, né? Um menino da base, vem jogando bem, tem as mesmas características aí do Léo. Acho que um pouco melhor ainda na criação, na saída de bola. A lateral esquerda, contra o Sport, jogou o Patrick Lanza, que é um menino da base também aqui. O Caio estava com uma fadiga muscular, acabou sendo poupado. O Caio Paulista, que jogou aí no Rio, no Fluminense, né? Cara, bem limitado também, mas é um jogador que tem sido voluntarioso aqui nos jogos com o São Paulo. Então pode ser que ele volte amanhã, dado essa questão dele ter ficado fora contra o Sport. E aí o São Paulo abre uma linha de 2 volantes. Não é esse losango que todo mundo fala. É muito claro assim, na disposição do time. Fica o Gabriel Neves e o Pablo Maia na frente ali da linha de 4. E quando o time entra para sair jogando, geralmente abre e um desses volantes vem fazer o terceiro homem para ter opção. Geralmente ali o Pablo Maia, porque o Gabriel Neves tem jogado um pouco mais à frente para distribuir a bola. Inclusive, é um dos pontos que o Rogério tem sido muito criticado, porque ele não usava o Gabriel Neves. O Gabriel Neves, por exemplo, ele entrou no jogo contra o Sport. O São Paulo mudou o jogo. Tem sido um grande jogador aqui desde a chegada do Dorival. Aí ele tem uma linha de 3. Contra o Inter, o Caleri estava fora, né? E aí ele abriu uma linha de 3 com o Alisson na direita, o Marcos Paulo na esquerda e o Nestor mais centralizado, né? Então, São Paulo joga numa linha de 4, numa linha de 2 e depois uma linha de 3 ali no meio de campo, com os pontas jogando mais recuados. E aí o Luciano jogou mais à frente, que amanhã deve ser o Caleri, né? Então, desse time aqui, o Marcos Paulo tem entrado bem também aqui. O Marcos Paulo, surpreendentemente, cara, assim, o Rogério não utilizava ele, né? Falei com alguns torcedores do Fluminense, inclusive o professor de inglês aí, um abraço pro Renatão. Ele xingou pra cacete o Marcos Paulo. Cara, vocês se fuderam, contrataram o Marcos Paulo, vocês estão fodidos. Ele não joga porra nenhuma, firulento ele é mesmo. Mas, cara, é impressionante, assim. Depois que o Rogério saiu, ele tem ganhado oportunidades e tem mudado os jogos completamente. Eu acho que ele não sei se ele deve ser titular amanhã, né? O Michel Araújo tem tido mais oportunidades. O Michel Araújo também veio do Fluminense, também tem feito bons jogos. Então eu acredito que deve ser Alisson, Nestor e Michel Araújo e o Caleri mais à frente, né? Aí pode entrar o Luciano, pode entrar Rato, pode entrar o Marcos Paulo, né? Mas eu acho que não deve fugir um pouco dessa linha aí. E aí vamos ver se amanhã essa disposição vai estar em campo. Vou estar lá amanhã de novo. E aí depois a gente troca uma ideia lá no WhatsApp para eu te falar como é que foi. Mas isso é muito claro, assim, né? E o time do Dorival é muito organizado, né? Por exemplo, a gente tem notado aqui também, desde a chegada dele, o time jogava muito espaçado. E hoje já joga mais compacto. Então você vê que saem algumas triangulações. O gol que sai contra o Sport na última quarta-feira é de uma jogada que o Pablo Maia toca no Gabriel Neves. O Gabriel Neves acha o Marcos Paulo. O Marcos Paulo pareceu o Zidane, velho. Nunca imaginei que ele falando agora que dá uma girada, acha o Luciano faz o gol. O segundo gol também, mesma coisa. O Gabriel Neves trabalha a bola no Caleri, o Caleri vai na linha de fundo, cruza, Marcos Paulo entra sozinho e faz o gol. Gol contra o Corinthians, bola trabalhada do Rato no Rafinha toca para trás, Michel Araújo faz o gol. Então você vê uma evolução do time do São Paulo por conta dessa organização do Dorival. E aí não tem como falar que não aí a característica do técnico, né? Porque com o Rogério eram os mesmos jogadores e o São Paulo não conseguia performar dessa forma. Então, assim, o que eu posso te falar, Link? Eu acho que a gente vai mais confiante pro jogo contra o Vasco. O momento do São Paulo é melhor do que era se o Vasco enfrentasse o São Paulo há 2 meses atrás. Eu te falar, cara, tem grande chance do Vasco achar um resultado positivo. Com a organização que o time está hoje, eu acho que o torcedor São Paulino vai mais confiante para o Morumbi amanhã, na busca dessa vitória e manter esse 100% no brasileiro dentro do Morumbi. Eu acho que tem aí uma expectativa interessante.
Queria abordar um tema que a gente estava trocando a ideia antes de começar a live, né? Eu estava contando para você aqui que foi a primeira decepção da minha vida futebolística foi com o Vasco, né? Tem relances assim. Estava te contando que eu tenho o primeiro lance que eu lembro na minha cabeça, o São Paulo sendo campeão paulista contra o São José com gol do Bobô. E em 89, a final do Campeonato Brasileiro. Meu pai falou, vai final do Campeonato Brasileiro e tal. E aí o Sorato acabou a nossa alegria lá. Cara, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos, eu não era nascido. Você nem viu, né? Cara, não, foi não uma... Puta, esse jogo aí é a primeira decepção que eu tive na vida com o São Paulo, assim. E na sequência, São Paulo perdeu o Brasileiro pro Corinthians. Aí depois veio aqueles anos gloriosos, né? Da década de 90. Você tem algum jogo aí que você lembra, São Paulo e Vasco? Não vamos falar daquele 7-1 também do Rogério lá, que foi... Não sei se você estava nascido nesse aí também. São Paulo também tomou uma trauletada do Vasco. Mas tem algum jogo que você lembra aí na história que você queria contar? Cara, Vasco e São Paulo não temos, assim, muitos encontros em fases decisivas, né? Até Sorato lá no Morumbi de cabeça, lá dando o título brasileiro para o Vasco, mas eu não era nascido. Mas o último confronto que o Vasco venceu o São Paulo no Morumbi, se eu não me engano, cara, foi 2010 ou 11 só, que foi gol do Éder, dois gols do Éder Luiz, se eu não me engano. Não, minto, um gol do Felipe e um gol do Éder Luiz. No Morumbi foi Felipe, 2 a lateral esquerdo, que era lateral esquerdo. Felipe jogava como meia. Ele foi de fora da área, fez um gol. Se eu não me engano, o Éder Luiz fez o segundo. Uma jogada do Fagner pela direita, o Éder Luiz fez o segundo gol. O Vasco ganhou por 2-0 naquela ocasião. E o São Paulo empatou. Aí o segundo jogo foi em São Januário, foi 1-1, se eu não me engano, um jogo polêmico. O Corinthians brigando pelo título, o Vasco também. E aquela polêmica do pênalti em cima do Fagner, se eu não me engano, cara, foi do... Não sei se foi o Júnior, que era lateral esquerdo. Algum lateral 2010? esquerdo. 11. 11. Um pênalti que praticamente foi assim. Não estava mais, não. Em 11? Foi 2011. Fagner o Rogério era o goleiro. Pô, Fagner foi derrubado dentro da área de uma forma clara, assim, e jogo 1-1. E não deram pênalti para o Vasco. Aí empurrou para a última rodada. Na verdade, para a próxima rodada, o Corinthians e o Vasco enfrentou o Fluminense num clássico no Engenhão, com gol do Bernardo aos 40, ao apagar das luzes lá, ainda ressuscitando o Vasco para a última partida. Então, aquele jogo foi um dos jogos predominantes, que o Vasco pegou Corinthians e São Paulo seguidos em São Januário, podendo aí desprender e ser campeão em 2011. Acabou que o Corinthians foi campeão. Lembro também em 2012, a questão da Libertadores, né? Do gol do Diego Souza lá contra o Corinthians. Porra, olha só. Aqui em São Paulo, cara, o Vasco tem assim, a gente chora até hoje aquele lance do Diego Souza, porque ali era para ter tirado o Corinthians, velho. Os caras ganharam a porra da Libertadores, culpa daquele lance lá. Pô, cara, é triste aqui, parece. O problema não é esse, cara. O problema é que existe uma história obscura por trás. Naquela ocasião, o Mano Menezes, na época, era técnico da seleção brasileira. E ele convocou o Dedé e não convocou o Paulinho. Aí o Vasco ficou desfalcado com o Dedé ali na zaga e o Paulinho acabou fazendo gol de cabeça. Foi mesmo. Porra, no Pacaembu aí. Uma manobra, né? E lembrando também que o Vasco teve um gol anulado em São Januário do Alexandre de cabeça, que foi gol legal. Então, os caras. Foi uma. Não, e pior que pegou o Santos do Neymar depois. Eu falei, mano, os caras não vão passar do Santos. Passaram e foram campeão, velho. Ainda foram campeão do mundo lá contra o Chelsea. O Cássio pegando tudo. Tinha que ser, não tem jeito. Qual que é o placar que você acha que vai ser amanhã, Lineker? Como é que você tá com a expectativa aí? Eu vi que você falou que vai ter que vencer, mas dado tudo que você contou aqui para nós. Cara, é aquilo. Se o Barbieri abrir mão de algumas peças para jogar com o Orediano um pouco mais ofensivo e o Alex Teixeira também um pouco mais solto, se aproximando mais do meio campo, eu acho que o Vasco tem muito a dar trabalho no setor defensivo de São Paulo. Porque o Orediano é um jogador no 1 contra 1 impressionante. Você vai observar no jogo amanhã com certeza a presença dele. Se ele não entrar como titular, ele entra em todos os jogos por conta dessa qualidade dele. No 1 contra 1, impressionante o jogador. Canhoto, rápido, veloz, bate muito bem com a perna esquerda. Parece que a questão dele é muito mais psicológica do que em campo.
Mas se ele entrar com o Luca Orediano e o Alex Teixeira jogando próximos ali do meio-campo, e o Pedro Raul aproveitando da profundidade dos laterais do Vasco, que jogam muito espetados, que é o Piton, que, na minha concepção, cruza muito bem, e o Puma Rodrigues, que foi uma surpresa aí, atualmente colocou o Varela na reserva da seleção uruguaia. Se ele entrar com essas peças, apesar da gente não saber qual é a formação que ele vai jogar, que ele testou 4, a informação que a gente tem que ele testou 4 formações, cara, eu acho que dá para ganhar, mas tem que suar. Então eu vou com o meu palpite aí, tomando um gol, né? Porque pela fase, 2-1 para o Vasco, tá? Tô sendo clubista. Não, mas tem que ser mesmo, pô. Aqui estamos para defender cada um o seu time aqui e tá tudo bem. Cara, assim, eu já tinha visto, eu vi um pouquinho dos melhores momentos de todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro. E estou muito confiante por conta do momento, né? Então não tem como a gente falar aqui que eu acho que o São Paulo não vai como favorito para o jogo, né? Acho que é natural. E eu espero aí um 2-0 amanhã no Morumbi lotado de novo. Eu acho que esse é um fator importante, Olímpia. Jogar com o Morumbi lotado, time com confiança, né, com bons resultados que tem acontecido, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Vasco, sim. Estamos confiantes aqui do nosso lado também. Assim, não estou sendo clubista só, mas eu acho que é um pouco do que eu acho do jogo, se tivesse que falar de forma isenta. E como clubista, assim, espero que o São Paulo vença amanhã. O São Paulo precisa vencer. Ainda eu não tenho feito, apesar de não ter feito discurso, eu quero que o São Paulo faça logo esses benditos 45 pontos para ficar tranquilo e tiver que... Tanto é que, cara, eu sou muito defensor, assim, as Copas, acho que vai passar do Sport agora, dado que ganhou lá em Recife, deve conseguir aqui classificar, e aí, pô, é mais um jogo que vai ter, e, pô, deve ser contra algum time muito mais qualificado, então vai ser bem complicado, e isso desgasta cada vez mais o elenco. O Vasco acho que tá jogando só o brasileiro agora, né? Ajuda a ter mais tempo de se preparar, né? Mas também, cara, esse negócio também, às vezes eu fico pensando se não é balela, porque o cara joga, aí tem tempo, não joga porra nenhuma também. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero aí que São Paulo faça logo os 45 pontos, se livre disso. E aí, daí, cara, que vier para frente, já falei aqui, velho, se o São Paulo conseguir qualquer coisa adicional aos 45 pontos, vamos comemorar e muito, porque acho que é isso que o torcedor do São Paulo espera. O Rafinha, inclusive, deu uma entrevista bem polêmica aqui uns dias atrás, falando que o torcedor do São Paulo, que é torcedor mesmo, não pode pensar dessa forma. Eu falei, cara, não pode pensar, mas vocês precisam entregar resultado, irmão, senão não adianta nada. Eu também acho que São Paulo, se vou contar a história do São Paulo, nós vamos ganhar um monte de coisa, mas não tem mais, faz 10 anos que não ganha nada, e vem tomando sufoco aí para se manter na Série A, essa é a verdade. Então, Adalto, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para você também, cara. Faz aí, fica à vontade. Na verdade, vou informar sobre uma situação envolvendo o palpite do GE. Todos os palpites que colocaram contra o Vasco venceu. Tá? Isso é um bom sinal, então, vocês. É um bom sinal. Pelo menos esse é um bom sinal. Outra, o que você acha, cara? Leandro Pedro Voaden. Puta, Lineker, eu vou falar para você, não vou falar nem só do Voaden, cara. Eu vou falar da arbitragem do Brasil como um todo, assim. É muito difícil, cara. Os caras são muito ruins mesmo, assim. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver São Paulo e Corinthians. Cara, São Paulo foi assaltado a mão armada. E não tô falando, não é culpa, o corintiano fica puto, né? Porque aí vem um monte de corintiano aqui e fica falando, não sei o que, choradeira. Cara, não tô falando que é culpa do Corinthians, é culpa do árbitro. O árbitro é ruim. Porque, velho, teve o gol do Caleri. O Caleri fez um gol, ele tá correndo junto com o Fagner. Ele corre e ele sobe com o braço. Não tem como você subir sem colocar o braço. Aí o Fagner tem 1,5 m, o que ele fez? Velho? Braço na nuca do Fagner. O Fagner, ele só esperou bater, ele bateu, caiu. A bola bateu na trave, voltou, ele fez o gol. O juiz deu falta. Cara, o VAR não chama, ninguém fala porra nenhuma. Beleza. Bola do jogo também contra o Corinthians. O Wesley deu uma sambada na frente do Rafinha. O Rafinha caiu no idiota, sem discussão. Aí o moleque jogou a bola na frente. O Rafinha, macaco velho que é, meteu o braço. Cara, o moleque só esperou ele colocar o braço. Na hora que ele colocou o braço, desabou no chão. Pode marcar pênalti? Pode. Se essa bola é no meio de campo, duvido que ele daria falta. Se é na área do Corinthians, com 40 mil pessoas, os caras na cangote dele, não dá.
O VAR chamou? Não chamou. Assim, cara, é só um exemplo de ruindade da arbitragem, entendeu? Eu não, cara, de novo, assim, puta, eu tenho até defendido aqui essas questões de manipulação, e o cara deve ter, isso deve existir desde que mundo é mundo. Mas, pô, se a gente ficar se pegando nessa porra aqui também, a gente não vai. Cara, é uma coisa que a gente gosta pra caralho, é futebol, né? Se a gente levar por esse lado, nós vamos ficar muito loucos. Mas eu acho que o problema da arbitragem no Brasil, não o Voaden, Klaus, o Daronco. Cara, eu acho que, assim, primeira coisa que precisa acontecer, precisa se profissionalizar essa ocupação, entendeu? Não dá para ter o cara trabalhando até terça-feira, meia-noite, no outro dia de manhã ele pega um avião, cai aí aqui no Morumbi e vai querer apitar a porra do jogo, entendeu? Eu tô falando isso porque o Vasco foi operado sem anestesia aqui em São Januário contra o Santos. Foram 5 pênaltis. Eu fiquei sabendo disso aí, 5 pênaltis. É absurdo, né? É absurdo. E assim, antes tinha o problema da questão, o cara tinha que ver o lance ao vivo, tipo, agora tem 5 filhos da puta que fica dentro de uma porra de uma cabine com ar-condicionado, 500 televisões para ver e não consegue trazer a porra do resultado correto, né, mano? Assim, é desanimador, velho. É desanimador. Muito, cara, não só isso, assim, você deve frequentar o estádio aqui como eu. Você vai no estádio, tem vezes que você fica 5 minutos esperando o cara tomar a decisão, velho. Você assiste a Premier League e os caras tomam em 30 segundos. Você assiste a Champions, 10 segundos depois o cara já fala o que aconteceu ou não. Aconteceu esses dias, eu não lembro que jogo que foi, que teve um impedimento, acho que foi contra o jogo do Santos também, Santos e Bahia, eu acho que aconteceu. Teve um impedimento, que impedimento não se chama um árbitro, concorda? Porque é impedido ou não está impedido. Traçaram a linha no braço do jogador do Santos, e se traça no ombro, não é no braço, né? E chamaram o juiz para ver o lance. Mano, assim, é muito amadorismo, você entendeu? Cara, assim, e aí vem a porra do presidente lá da arbitragem, o Semeni, veio e elogiou a arbitragem do cara contra o Corinthians. Assim, cara, eu não fiz o pós-jogo contra o Corinthians depois do jogo, porque eu tava emputecido, assim, porque é jogo que, é o que você falou, mas você tem 5 pênaltis a seu favor, nenhum o cara conseguiu enxergar, como é que você vai ter condições de fazer qualquer tipo de programa de uma forma tranquila? Você não vai conseguir isso, entendeu? Então, cara, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver, independente de quem for o árbitro. Eu não sabia que era o Voaden amanhã, mas cara, eu acho que e não é assim, né? Não é um problema de cada time, ou que um time é operado, outro não. É todo mundo, cara. É todo mundo ao mesmo tempo sendo escrachado aí. E isso atrapalha pra cacete, né? Atrapalha muito aí. O Vasco tomando todo esse desespero aí por conta já das questões internas. Ainda vem o árbitro e atrapalha o jogo. E o Santos, cara, vou te falar, o Santos está na dificuldade tremenda aqui. Não era... A sorte que essa atuação da arbitragem foi ofuscada pelo péssimo futebol do Vasco pelas declarações do Barbieri. Então não entraram tanto à tona assim. Mas enfim, é isso. Boa, Lineker. Tem alguma pergunta aí que você queira... A galera fez, cara, aí que você queira... Sanado todas as minhas dúvidas sobre São Paulo, tudo esclarecido, já sei o seu palpite. Próximo do meu, né? Só que o contrário. O contrário, é isso aí. Cara, então vou te deixar a palavra aí para você fazer seu encerramento, deixar de novo aí seus endereços nas redes sociais aí para a galera seguir. Cara, te agradecer muito aí por você ter colado aqui com a gente. Pô, papo muito legal. Trouxe muita informação do Vasco aí, não só do time, mas essa questão administrativa também que é importante aqui para esclarecer todo mundo. Já está convidado aí, segundo turno, São Paulo e Vasco, quando o São Paulo for jogar aí no Rio, não sei se vai ser em São Januário ou no Maracanã, para a gente também fazer aí junto. Aí a gente deve fazer no formato diferente, aí vamos fazer uma live ao vivo mesmo, e aí a gente se encontrar de novo aí. Já está convidado aqui, quando eu vim para São Paulo, estiver por aqui, dá um toque para nós aqui, está convidado para tomar uma gelada junto aqui. Sempre que estiver por aqui, avisa nós aqui. Muito obrigado, velho. Obrigadaço por ter colado com a gente. Pô, Otávio, obrigado você, cara. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelas palavras, por esclarecer aí o nosso adversário de amanhã, que é o São Paulo, grande clube, grande instituição.
pode estar passando um momento administrativo, como você falou, um pouco difícil, mas o São Paulo é enorme, um dos maiores clubes do Brasil. E, cara, agradecer também a galera que estiver vendo aí, segue aqui o meu arroba aqui no Instagram, encontra todas as minhas redes lá, TikTok, Kawaii, Instagram, notícia, quem quiser também trocar uma ideia lá, estou aberto aí a criar novas amizades, espero vocês lá. E valeu pela resenha, cara. Obrigado mesmo. Foi muito, muito legal, muito produtivo. Espero nos encontrarmos mais vezes aí. Vai ser um prazer. Pô, sempre será um prazer aqui. Torcedor São Paulino aí, quiser seguir o Lineker aí, tá aí nas redes sociais. É sempre legal a gente ter, né, conteúdo de outros times. Cara, eu tô aprendendo pra caramba, porque toda vez eu falo com o novo, sigo lá de volta pra gente ter as informações. Fiquei sabendo dessa crise do Inter aí por causa do Edu aí. O Edu participou com a gente. Cara, os caras vão para uma guerra domingo lá. O torcedor do Inter tá alucinado. Então é sempre muito bacana. Segue aí o Lineker nas principais redes sociais aí. Ele também tem conteúdo no YouTube. Tem muita informação aí do Vasco pra gente. Agradecer de novo. Também deixar aqui as saudações tricolores pro Vasco. O Vasco também é gigante aí. Tem história demais aí. Muito título. Torcida gigantesca aí. Nada melhor do que a gente ter um Campeonato Brasileiro de novo com o Vasco na Série A aí. E ter esse clássico de novo sendo jogado aí. Então, vou estar lá no Morumbi amanhã para prestigiar aí esse jogão de bola aí que vai acontecer amanhã. Top demais, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.